Eu já quero começar o vídeo desse jeito. Café numa mão e o recebido em outra. Meus queridos, como já é de costume, vocês sabem que eu sempre dou uma emocionada, principalmente quando chega presente novo. E como sempre, eu falhei em abrir antes. É que assim, eu sempre abro antes pra ver se tá tudo certo, sabe? Temos aqui as cartinhas. Vi no vlog teu que ganhou um Kindle. Já te imagino por aí, com ele na mão, café na outra. Que essa capa acompanhe tuas viagens, tuas ideias e que esse Kindle te abra muitas portas na leitura. Abraços. De James de Martins. E o James mandou outro presente, ele mandou 2 presentes. Bueno, tem algo nesse livro que me lembrou teu jeito quieto de impactar tanta gente. Que ele te abrace num desses dias nublados teus. De James Martins também. Muitíssimo obrigado pelo carinho e pelos presentes, eu fico super feliz em receber. Ele mandou Antígona de Sófocles. A Antígona é uma das peças gregas clássicas mais famosas, se eu não me engano. E pelo pouco que eu escutei desse livro, se eu não me engano, a Antígona, ela tenta enterrar o sermão Polinices após uma guerra, mas é literalmente a única coisa que eu tinha visto sobre esse livro. Eu recebi algumas recomendações no Instagram e vi algumas recomendações pelas redes sociais mesmo, coloquei na minha lista. Pelo pouco que o James descreveu sobre o livro na cartinha, já me despertou um grande interesse. Agora eu tenho um lugar para colocar as 2 cartinhas, a do Francisco e a do James. Francisco e James. Francisco, novamente, obrigado pelo Kindle. E James agora pela capinha. Agora eu consigo colocar as cartinhas aqui, já que nos livros eu colo, no Kindle certinho. Nossa, a capinha ativa sozinho o Kindle. É muita tecnologia. Fecha sozinho também? Fechei. Ah, que da hora! Nossa! A capinha liga e desliga o Kindle automático. Que chique! James, novamente, muito obrigado pela capinha. Isso daqui, além de ser muito chique, vai me ajudar demais a salvar a vida do Kindle. E obrigado pelo livro Antígona de Sófocles. É, pessoal, assim como tudo nessa vida passa, as minhas férias estão passando também. E nada melhor do que aproveitar os meus últimos dias de férias fazendo aquilo que eu mais gosto, que é tomando um café quente, lendo com esse clima friozinho que tá e esse solzinho que fica aconchegante. Isso daqui, gente, isso daqui
Consequentemente, com o fim das minhas férias, as minhas aulas na faculdade vão retornar. E eu confesso pra vocês que eu tô um pouco ansioso. Eu acho que é a primeira vez no canal que eu falo que eu estou ansioso, mas não de uma forma negativa. Eu estou empolgado com o retorno à faculdade, o retorno às aulas. A faculdade é algo que eu gosto de fazer e a partir do momento que você faz algo que você gosta, acredito que isso deixe de se tornar um peso. A faculdade, pra mim, é algo que eu gosto, então não se torna um peso. Cansativo é, de qualquer forma vai ser. Eu sou uma pessoa cansada por natureza. Brincadeiras à parte, estou muito empolgado com o retorno. Eu estou indo para o segundo semestre agora e, se eu não me engano, na minha grade está uma das matérias que eu estava com mais curiosidade em fazer. Esse semestre eu vou ter desenvolvimento humano, metodologia da pesquisa em psicologia, comunicação não violenta, escuta ativa e linguagem corporal. E por fim, acredito que a minha preferidinha para esse semestre, análise experimental do comportamento. Muito chique, né? Muito chique, eu sei. Após informar vocês sobre o que está acontecendo em minha vida, eu quero falar para vocês as minhas duas últimas leituras. Eu terminei de ler no Kindle Crepúsculo dos Ídolos, de Nietzsche, e eu confesso para vocês que foi uma leitura diferente. Mas não foi um diferente ruim. Foi o primeiro livro de Nietzsche que eu li. Fora isso, a única coisa sobre Nietzsche que eu tinha lido tinha sido aqui, nos 100 minutos para entender. E sim, isso foi uma ótima introdução. Agora, com o livro do próprio Nietzsche, foi o meu primeiro contato. Crepúsculo dos Ídolos não é um livro com uma história, não é uma novela, não é um romance. É simplesmente um emaranhado de ideias e opiniões absurdas sobre esse pensador. Acredito que tenha sido um dos livros mais difíceis que eu li até então. Nesse livro, eu percebi que Nietzsche, ele não enfeita. Na realidade, ele manda a verdade, e muitas das vezes essa verdade até com um tom irônico sobre muitas coisas em volta das opiniões dele. Nesse livro, ele critica muito Sócrates, Schopenhauer, Kant. Ele critica quase o mundo inteiro. E tudo o que ele fala, ele não enfeita nem um pouco. Ele é direto, reto. Ele é sem massagem. E eu acho que é isso que faz Nietzsche tão único. Talvez a sinceridade, né? Uma das frases dele que eu conheço, que eu mais gosto é: se a vida é só uma, por que não vivê-la com brutal sinceridade? Realmente, depois que eu comecei a viver com mais sinceridade, eu sinto que minha vida vem se tornando mais leve, a gente para de enfeitar as coisas, mas isso é assunto para outra hora. Uma das coisas que o Nietzsche mais critica nesse livro também é sobre o cristianismo. Fora diversas ideias e pensamentos filosóficos, é um livro curto, porém o conteúdo é bem denso. Pode ser que de primeiro contato te assuste. Me assustou um pouco. Nesse livro eu conheci uma das frases mais famosas dele, que é: quem tem um porquê para viver consegue suportar quase todos os comos. E no meio de tantas reflexões e pensamentos, eu vou trazer uma das que eu mais gostei, que é sobre o conceito do que o ser humano considera belo. O belo em si é meramente uma expressão, não é sequer um conceito. No belo, o ser humano define a si mesmo como medida da perfeição. Em casos escolhidos, adora nele a si próprio. Ele não só critica diversos pensadores, como a própria raça humana em si. É um livro complexo, é denso, e para ser sincero, não foi tudo que eu li que eu entendi. Acredito que o processo seja justamente esse e que futuramente, quando houver uma releitura, eu passe a entender outras coisas. No final das contas, são processos, precisamos passar por cada um deles. Eu recomendo, digo de início que não é um livro fácil, mas acredito que seja a melhor opção para dar início às obras desse autor. Eu não dou 100% de certeza, quando eu ler outros livros dele, eu venho e falo: ó, agora é certeza. Aqui minha recomendação para vocês. E o meu outro lido foi uma aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Eu quero poder falar um pouco melhor sobre esse livro quando eu voltar do parque. Afinal das contas, eu tenho que aproveitar os últimos dias de descanso, de procrastinação.
Como prometido, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse livro. Clarice e seus devaneios e fluxos de consciência, né? Esse livro traz em destaque um assunto que faz tempo que eu não toco, que eu não falo, o amor. Esse romance acontece entre Lore e Ulisses, e eu fico sempre muito impressionado como a Clarice consegue brincar com o psique dos personagens. A Lore é marcada por inseguranças e uma existência isolada. E com a chegada de Ulisses, que é um professor de filosofia, ele desafia as barreiras emocionais dela e dele. A história ela acontece como se estivéssemos na mente de Lore. A aprendizagem do título se refere ao processo de Lore aprender a amar sem medo, sem dependência, com liberdade, entrega completa. O amor entre eles é construído de uma forma devagar e delicada. Alguns traumas e bloqueios impedem a Lore de se conectar com Ulisses. Já Ulisses mostra paciência e o ritmo necessário para que essa relação floresça sem pressa. Amar sem aprisionar, respeitando o espaço do outro. E é aí que começa um dos vários devaneios. Lore passa a buscar autocuidado. Ela busca autocuidado, busca solidão para se conectar consigo mesma. Aí mostra o quão importante antes de amar o outro é amar a si. Tem uma parte do livro em que a Lore fala para Ulisses que ela não estava preparada e que ela ainda preferia ficar só. Ela preferia ainda a solidão. E Ulisses, paciente, espera todo esse processo. Também é destacado com muita frequência no livro o quão errar é importante e que não devemos tentar nos encaixar, sabe? O amor ele não deve ser a ideia de algo perfeito. O amor que falha, o amor que hesita, o amor que se contradiz, esse sim é o amor de verdade. Esse sim é um amor profundamente humano. Amar é aceitar a imperfeição como parte do caminho. É errar e aprender com o erro. É reconhecer que na troca entre dois seres sempre vai existir desencontros e quebras de expectativa. Mas mesmo assim, escolhemos continuar ali. Isso sim é amor. Para mim, é a vulnerabilidade que liga dois mundos internos. É nesse espaço que o amor deixa de ser algo ideal e vira algo real. É quando a gente abandona as máscaras, porque a maioria das vezes nos enfeitamos às vezes para conquistar o outro. A verdade é essa. Mas é quando tiramos essa máscara, quando nos abrimos por completo, quando paramos de tentar nos encaixar, é aí sim que abrimos espaço para ser amado. E o mais bonito para mim é quando ambos se aceitam em sua solidão, um respeitando o espaço do outro, a liberdade do outro. Qual que era aquela música lá? Que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim, só de você, só de mim. No fim, esse livro mostra que o amor é um processo, nem sempre doce, nem sempre é fácil, mas é necessário. Para amar há de haver coragem. Esse livro me lembrou que amar é também se enfrentar, ter coragem de olhar para si mesmo e para o outro com honestidade. A Lore, ela aprendeu que o amor não é uma prisão, e sim liberdade compartilhada. E talvez seja nisso que reside o que é belo, o encontro entre dois seres que, mesmo com suas faltas e medos, eles escolhem estar juntos sem apagar a si mesmos. É belíssimo. Amor será dar de presente um ao outro a própria solidão, pois é a última coisa que pode dar de si. Por mais uma vez, eu já falei demais. Espero que vocês gostem desse vídeo. Considere deixar seu gostei, se inscrever e comentar e se tornar um membro. E tchau!